Fala galera, beleza? Aqui é o professor Valber Pérez e vamos lá à nossa quarta videoaula sobre o assunto Teoria dos Conjuntos. Nessa aula a gente vai resolver aqui algumas questõezinhas que abordam, né, os conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores, tudo bem? Então, seja A esse conjunto. Então, qual o item verdadeiro, né? O item A, o item B, o item C, o item D ou o item E. Beleza. Galera, vamos lá escrever aqui o conjunto A por meio de um diagrama. O conjunto A, ele possui esse símbolo aqui do vazio, certo? Possui o elemento 4 e 5, né? Possui como elemento esse conjunto aqui 4 e 5, né? Mas aqui no caso ele é um elemento do conjunto A, ok? Ele possui o conjunto unitário 1 como elemento e ele possui aqui o 1 como elemento, beleza? E aí a gente vai checar cada uma dessas afirmações aqui da questão, tudo bem? Pessoal, então no item A, ele diz que esse cara aqui, certo? É um subconjunto de A. Então é falso, né? Esse cara aqui, ó, ele é um elemento de A, tá? O correto seria eu colocar um pertence, ó. Tudo bem? Então, essa afirmação A aqui é falso. Então, não marca o item A. 4 é um elemento de A. 4 pertence a A. Falso, né? Ó, o conjunto A não tem esse elemento 4. Esse elemento 4. Esse elemento não pertence ao conjunto A. Então, obviamente, aqui é falso, né? Ó, tá aqui o elemento vazio, né? O símbolo do vazio dentro do conjunto A. Então, esse item aqui é falso. 1 contido em A. Esse 1 aqui é um elemento, não é um conjunto, tá? Então, relação entre elemento e conjunto, eu uso pertence e não pertence. Por isso, essa afirmação aqui, ó, também é falso. Beleza? Galera, esse item aqui, ó, eu digo que dentro do conjunto A tem esse elemento. Verdade, ó. Beleza? Então, a afirmação correta é o item E. Esse conjunto é um elemento do conjunto A, verdadeiro. Ó. Tá certo? Beleza. Dentro do conjunto A, eu tenho um conjunto que tem o 1 como elemento. Ok? Então, resposta item E. Segunda questão. Sejam os conjuntos A igual a R, S, T, U, V, W, B, U, V, W, X, Y, Z, C, D, E, F e assim sucessivamente, né? Então, vou ler aqui todos para a gente ganhar tempo. Então, se X é um desses conjuntos e se sabe que X não está contido em A e X não está contido em C. Então, quem é o conjunto X, né? Ó, X não está contido em A. Então, se X não está contido em A, já descarto o conjunto A. X não está contido em C, então já descarto o conjunto C. Vamos ver lá os outros, ó. Conjunto D tem U e V. O IV está no conjunto A, então D está contido em A, não pode ser o D. Conjunto E, eu tenho como elementos SU, só que SU, ó, também estão no conjunto A. Então, E está contido no A, não pode ser o E. Da mesma forma, não pode ser o F, que tem o conjunto S, que tem como elemento o S, certo? Então, nesse caso aqui, galera, o nosso conjunto X só pode ser o conjunto B. Resposta, então, item A, de avião. Massa, galerinha. Vamos lá para a nossa terceira questão. Sendo A igual a 2, 3, 5, 6, 9, 13 e B igual ao conjunto A elevado a B, tal que o A pertence, o Azinho, né, pertence ao conjunto Azão, o Bzinho pertence ao conjunto Azão e o A tem que ser diferente de B, tá certo? Então, vamos lá. Ó, nesse conjunto A, galera, eu tenho, por exemplo, o elemento 2 elevado a 3, certo? Ó, porque o Azinho seria 2
e o Bzinho seria 3. A gente tem o 5 elevado a 6, tá certo? O Azinho seria 5 e o Bzinho seria 6, tá? Nesse conjunto aí aqui eu tenho outros elementos, tá? Outros elementos aqui dentro do conjunto A, beleza? Ó, por exemplo, 3 elevado a 3 não pertence ao conjunto B. Por quê? Porque, por definição do conjunto B, eu tenho que Azinho é diferente de Bzinho, certo? Então, não posso ter o elemento 3 elevado a 3. Massa, eu quero saber aqui ó, o número de elementos de B, desse conjunto B, que são números pares. Pessoal, para que eu tenha um número par, a base da minha potência, que é o Azinho, tem que ser um número par. Logo, certo? Com a base 2, eu tenho 2 elevado a 3, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 9 e 2 elevado a 13. Todos esses aqui, ó, são números pares, ok? E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números pares, beleza? E a outra base par é o 6, ok? Que vai me dar aqui mais 5 potências. 6 elevado a 2, 6 elevado a 3, 6 elevado a 5, 6 elevado a 9, 6 elevado a 13. Tudo bem, galera? Então a resposta aqui são 10 elementos pares, item C. Massa? Quarta questão, sendo A igual a 2, 4 e 7, determinar o seu conjunto de partes. Ok? Determinar o seu conjunto de partes. Então, galera, o conjunto das partes de A vai ser igual aqui, ó, a vazio, é o primeiro subconjunto de todos os conjuntos, A2, A4, A7, que são subconjuntos unitários de A. Depois, subconjuntos com dois elementos, 2 e 4, e 2 e 7, e 4 e 7. E, por fim, o próprio conjunto A, 2, 4 e 7. Então, está aí o conjunto das partes de A, que é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Tá? Então, nota que aqui a gente tem todos os subconjuntos desse conjunto A. Então, aqui na quinta questão, a gente tem, indica-se por P de A o conjunto das partes de A, sendo A igual a 5, obtenha o número de elementos de P de P de A. P de P de P de A, certo? Aqui, ó, faltou um outro parêntese, né? Deixa eu botar aqui, ó, um parênteses bem aqui, beleza? Então, obtenha o número de elementos de P de P de P de A. Ok? Então, ó, o número de elementos de P de A, o número de elementos do conjunto das partes de A, é igual a 2 elevado ao número de elementos de A. Certo? Então, como A inicialmente tem um elemento, eu vou ter que esse primeiro cara aqui, ó, vai ter 2 elevado a 1, que é 2 elementos. Tá certo? Agora, eu vou ter o segundo, ó, número de elementos de P de A, certo? Aqui eu tenho 2 elementos, certo? Então, eu vou ter 2 elevado a 2 agora, 2 elevado a 2 agora, certo? E aí, 2 elevado a 2 é 4. No terceiro caso, ó, o número de elementos de P de P de P de A vai ser igual a 2 elevado a 4. Ok? E 2 elevado a 4 é 16. Certo? Para ficar mais didático aqui, ó, eu vou chamar esse conjunto de x. Tá? Então, o número de elementos de x é igual a 2. Aí agora eu quero um número de elementos de P de x. Certo? Aqui, ó. Esse cara aqui é o meu x, ó. Tá? Esse cara aqui é o meu x. Então, eu quero um número de elementos de P de x. Vai ser, ó, 2 elevado a 2, que é 4. Show? E aí, por final, né, eu chamo esse conjunto aqui, ó, de y,
certo? Então, y tem 4 elementos. Aí, por final, eu quero o número de elementos de P de y. Ora, o número de elementos de P de y vai ser igual a 2 elevado ao número de elementos de y, que era 4. 2 elevado a 4 dá 16. Beleza? Só para tentar ficar mais claro aqui. Show! Pessoal, sexta e última questão dessa aula. O conjunto B apresenta 32 elementos no seu conjunto de partes. Quantos subconjuntos não unitários o conjunto B possui? Certo? Então, ó, o número de elementos do conjunto das partes de B é igual a 32. Só que esse valor é obtido quando eu pego 2 e elevo ao número de elementos do conjunto do conjunto B. Então, eu tenho que 2 elevado ao número de elementos do conjunto B é igual a 32, galera. Certo? Ora, então, 2 elevado ao número de elementos do conjunto B tem que ser igual a 2 elevado a 5. Portanto, ó, cancelando aqui as bases, eu tenho que o número de elementos de B é igual a 5. Certo? Então, B possui 5 elementos e, portanto, possui 5 subconjuntos unitários. Certo? Se ele tem 5 elementos, ele tem 5 subconjuntos unitários. Como eu quero o número de subconjuntos não unitários, eu vou ter aqui, ó, 32 menos 5, que vai ser igual a 27, resposta item C. Certo? Então, só para exemplificar, galera, vamos pensar aqui que o conjunto B, certo? O conjunto B aqui tem esses elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? O conjunto das partes de B vai ter 32 subconjuntos. E aí o primeiro subconjunto é o vazio. Depois, ó, vem os subconjuntos unitários, que seria o 1, subconjunto só com o elemento 2, subconjunto só com o elemento 3, o subconjunto só com o elemento 4, subconjunto só com o elemento 5. Ok? Depois, viria os subconjuntos com 2 elementos, que aí começaria aqui pelo 1 e 2, certo? E assim sucessivamente, tá? Então, tá aqui, ó, esses seriam os subconjuntos unitários, tá? Ó, subconjuntos unitários, tá? E aí, como eu quero os não unitários, eu pego o total de subconjuntos, que é 32, menos a quantidade de elementos do conjunto, que é 5. 32 menos 5, 27. Então, galerinha, por hoje é só. Grande abraço e até a nossa próxima videoaula.